Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 7, vamos ler até o 19. Está escrito: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aleluia. Oremos. Amado Deus e querido Pai, mediante o sangue do Cordeiro que o Senhor proveu no Gólgota, para nos redimir, nos purificar, para nos dar vida, Pai. Ó Deus, mediante o sacrifício de Jesus nessa manhã, aqui estamos, ó Pai, reunidos, ó Pai, diante do Senhor. Peço que neste momento, no Teu nome, Senhor, o Senhor venha repreender todo o mal, toda ação do inimigo das trevas, seja no corpo, na alma ou no espírito agora, em nome de Jesus. Seja repreendido agora toda ação maligna, toda distração, toda perturbação, todo incômodo, seja ele mental, sentimental, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, vem com refrigério agora sobre os nossos corações. Vem, ó Espírito Santo, com fortalecimento agora sobre os nossos corações. Vem, ó Deus, e leva a nossa mente cativa ao Senhor, para que a Tua palavra gere cura, libertação e transformação na nossa vida hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amado Senhor, confirma essas coisas. Toma a minha vida, tenha misericórdia de mim. Senhor, não sou digno, ó Pai, de estar diante do Senhor, mas graças te dou pelo sacrifício de Jesus, que me resgatou, que me generou, ó Pai, que me purificou para estar diante de Ti. Grande é esta responsabilidade, e peço que o Senhor, ó Pai, me ajude, ó Deus, pelo Teu Espírito, a poder conduzir, ó Pai, a poder expressar o que está no Teu coração, o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Pai, para nossa edificação, para nossa consolação, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, para nossa exortação, para que assim, ó Pai, o Teu nome seja exaltado em nós. Em nome do Cristo vivo,
é que eu te oro e te dou graças. Amém? Aleluia! É muito forte o capítulo 3 e o capítulo 4 de Hebreus, porque é muito importante o que o escritor aos Hebreus coloca nesses dois capítulos, a forma de como ele fala aos Hebreus. Como é uma carta que foi destinada, digamos assim, aos judeus puros, aqueles que estavam ainda ali, que era da linhagem, né? Não é uma carta direcionada aos gentios, né? Como Efésios e tantas outras do apóstolo Paulo. É uma carta destinada aos hebreus. É tanto que tudo que ele coloca aqui está sempre ligado à cultura do povo hebreu, né? Mas isso não quer dizer que não seja a palavra de Deus em uma carta voltada para toda a igreja, até porque na época que foi escrita, né, já era a igreja, já era o tempo da graça. Então ela foi destinada, na verdade, aos hebreus, mas aos irmãos hebreus que estavam crendo no Senhor Jesus. Não hebreus simplesmente por nascimento, mas hebreus porque estavam em Cristo Jesus. Então havia um pouco de cuidado do apóstolo Paulo concernente aos irmãos que eram hebreus e os irmãos que eram gentios, porque, como os irmãos sabem, havia um certo conflito entre hebreus e gentios. Os hebreus não consideravam as outras pessoas como pessoas de Deus, como pessoas que Deus amava, como pessoas que seriam salvas, porque na verdade eles não tinham entendido o verdadeiro propósito de Deus, porque desde o início o que Deus falou para Abraão é que nele e no seu descendente, na verdade, seria abençoada, seria resgatada todas as famílias da terra, seriam abençoadas, seriam benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fala isso a Abraão, ele está se referindo ao seu plano de salvação por meio de Cristo Jesus. Então Deus estava dizendo desde o princípio que ele levantaria uma nação para evangelizar as nações, para que as nações viessem a ele. Mas isso, claro, só por meio de Jesus. Eu sempre digo aqui, a salvação sempre foi e sempre será pela fé. Os da antiga aliança não foram salvos na lei, eles foram salvos em Cristo, porque eles esperavam um Salvador, eles esperavam o Messias e criam no Messias como Salvador. Então a sua fé estavam firmadas em Deus, eles eram salvos também pela fé. Então Cristo veio, se entregou na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados, e a forma é a mesma, a salvação também continua em Cristo por meio da fé, né? Como a Bíblia diz, Jesus disse, aquele que crê, né? E o escritor aos Hebreus aqui, ele vai exatamente falar disso, só que de outras palavras. Ele vai colocar aqui algo que devemos ter muito cuidado, que é a incredulidade. A incredulidade é o inverso do que crer. Então, se a salvação é para o que crer, então o que não crê, ele não pode ser salvo. Mas vamos lá. Ele diz aqui a partir do versículo 7, né, ele começa uma questão de advertência. Esses versos que a gente leu, concernente a uma advertência contra a incredulidade. Ou seja, o escritor, que muitos atribuem ao apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Hebreus, não se identificando para que a carta não viesse ser não recebida pelos hebreus, né? Segundo historiadores, aí, os teólogos dizem que a carta não foi colocado o seu nome, porque ele não queria se identificar, porque o povo não tinha muita simpatia com ele ali naquele momento. Então ele preferiu mandar uma carta anônima para que ela fosse recebida e lida diante da congregação. Pelo menos isso é o que se entende, né? E atribui exatamente pela questão
de como ensina, de como se expressa, de como fala. Você lendo Hebreus e lendo qualquer outra carta do apóstolo Paulo, você não vai ver diferença nenhuma. Agora, se você lê Hebreus e lê Pedro, lê João, você vai ver uma diferença da forma como se expressa, da questão da visão. Porque o que o escritor Hebreus aqui fala, quando a gente vai para a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai abordar a maioria desses mesmos pontos que foram enviados aos Hebreus, só que de uma forma mais diferente, porque lá ele está direcionando mais ao público gentil e aqui mais ao público judeu. É por isso que ele traz uma linguagem, uma figurativa muito dentro do judaísmo. Ele vem trazer uma pregação totalmente tirada de dentro do judaísmo, da cultura judaica, né? O escritor aos Hebreus, que muitos atribuem, como eu já falei, ao apóstolo Paulo. Mas é interessante o que ele vai dizer aqui, porque ele diz, assim como diz o Espírito Santo. Quem é que diz? Pode responder, não tenha medo não vou bater em você não. Assim como diz o Espírito Santo, repita. Assim como diz, quem está falando aqui é o Espírito Santo. Veja que ele afirma, assim como diz, é uma afirmação. Ele não tem dúvida de quem disse, ele não tem variações de quem disse, ele tem uma certeza, assim como diz o Espírito Santo. E é interessante que a expressão é assim, ele não usou a expressão assim como disse, ele disse assim como diz. Por que ele usou a expressão diz e não disse, já que ele está usando um texto do Antigo Testamento lá em Deuteronômio? Ele deveria ter usado a expressão, o Espírito Santo disse. Lá em Deuteronômio está registrado, o Espírito Santo disse à congregação de Israel. Não, ele usa a expressão, o Espírito Santo diz, atual, agora, nesse momento, hoje, ele diz. Ele não disse, ele diz. Isso traz exatamente aquilo que a afirmação de que Jesus disse. Jesus disse, passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ela é autêntica. A palavra de Deus, ela sempre está no hoje. Ela não é de ontem, ela é de hoje. Como dizia, eu acho que é Billy Graham, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é mais atualizada do que o jornal que ainda vai ser impresso para amanhã. Então, a expressão aqui é assim como diz o Espírito Santo. Não é como disse, é como diz. E o que é que ele diz? Ele está dizendo, na verdade, o que ele já disse outras vezes, mas ele está dizendo de novo. Dizendo o quê? Olha o que é que ele está dizendo. Hoje, se vocês, nós, ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz de quem? A voz de Deus. O Espírito está dizendo hoje, quando vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como fez aquele povo no deserto. Isso, mais de 90% do povo. Porque havia, claro, pessoas que não endureceram o seu coração. Então ele usa essa expressão por quê? Porque é o maior exemplo de incredulidade. Se você olhar toda a Bíblia, se você for ler sobre Sodoma e Gomorra, essas cidades que foram destruídas e muitos povos que foram destruídos,
você vai ver que, você vai comparar e você vai perceber, pelo menos essa é a forma que eu entendo, que embora Sodoma tenha sido destruída com fogo e enxofre naquela época, assim como Nínive foi destruída anos depois que Jonas pregou e aquela geração se arrependeu, levantou-se outra geração que começou a fazer o que era mal diante do Senhor e Deus a destruiu e destruiu tantos outros povos. Mas é interessante que apesar de todos esses povos terem sido destruídos, o maior exemplo de incredulidade na Bíblia não é o povo de Sodoma, não são os descendentes de Ló, não são as pessoas de Nínive. O maior exemplo de incredulidade e dureza de coração se chama Israel. O povo de Deus. Pode olhar. Ah, pastor, mas o povo de Sodoma foi destruído porque era demais. Mas eles não estavam sobre uma nuvem, não tinha coluna de fogo, não tinha maná todos os dias pela manhã, não havia uma rocha brotando água. Deus não colocou o anjo à frente deles, Deus não destruiu o exército que vinha atrás deles. Deus fez sinais, prodígios e milagres diante do seu povo, e quando Deus falava, eles não atendiam. Por isso que o escritor aos Hebreus aqui, ele vai levantar esse ponto, a questão da incredulidade do povo de Deus. Ele não está falando do ímpio, do descrente, ele está falando do povo de Deus, a incredulidade do povo de Deus. Então, ele diz que quando ouvir, ele está dando o quê? Isso aqui é um conselho. Ele está dizendo, olha, irmãos, o Espírito Santo diz, o que é que ele diz? Ele está dizendo que quando vocês ouvirem a voz de Deus, a voz do Senhor, o Deus da glória, o Deus todo-poderoso, o soberano, quando vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como fizeram aquelas pessoas lá no deserto, como fizeram os hebreus lá no deserto, que diante de todos os sinais realizados, diante do que Deus tinha feito, Deus tirou eles com mão forte do Egito. E mesmo assim, todos os dias, Deus estava presente através dos sinais. Eles se rebeliaram contra o Senhor, não ouvindo a sua voz. E como foi que eles não ouviram a sua voz? Não atenderam para aquilo que foi direcionado através de Moisés. Não atenderam a voz de Deus. Quando Moisés falava, eles não atendiam. Quando Moisés dizia, eles não atendiam. Quando Moisés trouxe as leis, eles não obedeciam. Quando Moisés mandava se limpar, porque Deus vinha sobre o arraial, havia resistência. Se levantou-se rebeliões de pessoas querendo serem líderes, onde Deus levantou apenas um. Começou a levantar-se idolatria no meio do povo de Deus. Então, quando o Espírito diz, e o que o escritor está dizendo é que, gente, nós, o povo de... Quem é que ouve a voz de Deus? Não é o povo de Deus? Deus fala com quem? Deus não fala com o seu povo? Vou repetir de novo, o maior exemplo de incredulidade na Bíblia é do povo de Deus. Se você quiser pesquisar, você quiser ler, pode pesquisar e pode ler. Você não vai achar um povo mais duro do que Israel. Porque Jesus vai dizer que se algumas cidades... Jesus, quando está em Nazaré, se eu não estou enganado, que ele não é bem recebido, por quê? Porque vão dizer, esse aí é José, o filho de Maria. Isso é um erro grave. Isso é uma das artimanhas do inimigo. É as pessoas olhar para quem Deus levantou com um olhar de desprezo. Esse aí é o filho da Estela. Esse aí é só o pastor. Esse daí é só o pastor. O pastor falar isso porque lá já é a casa dele. O pastor fala isso porque ele não tem um emprego fixo. O pastor fala, o pastor
Ah, o pastor sabe o que é isso? É isso aqui. Isso é dureza de coração. Isso é incredulidade, isso é rebeldia. Então, ele diz, olha, Jesus diz, olha, se nessas cidades que foram destruídas, ele cita o nome de umas lá, eu não estou lembrado. Está lembrado, Jean? Corazaim, ele dá um nome, Betsaida e acho que é 3 nomes que ele dá. Mas vamos aqui. Jesus disse assim, olha, se em Sodoma, se em Gomorra, e se em outras cidades que foram destruídas, se eu tivesse ido lá e feito menos um sinal desse que eu fiz aqui diante de vocês, eles teriam se arrependido e se voltado para Deus. E vocês rejeitam a oportunidade que Deus está dando a vocês. Geração incrédula, geração dura. Jesus falou isso lá para os seus conhecidos lá da sua época. Por que Israel é considerada o exemplo de incredulidade? Primeiro, povo de Deus. Segundo, por conta dos milagres, dos sinais. Então, quanto mais Deus faz, quanto mais Deus fala, e menos eu atendo, e menos eu glorifico, e menos eu sou grato, mais incrédulo eu estou me tornando. Existe uma diferença entre nós e o ímpio. O ímpio, o apóstolo Paulo diz que o entendimento deles ainda está escuros, eles não conseguem entender. Mas se eu disser para você que tem pessoas aí fora que se Deus fizesse com elas o que já fez comigo e com você, ela já estaria aqui louvando e exaltando o nome do Senhor. Elas se quebrantam, elas reconhecem. Mas o povo de Deus, isso aqui que eu estou falando, gente, é um trabalhar do diabo. O diabo é que trabalha para que a gente venha gerar essa incredulidade no nosso coração. Ele estava trabalhando no deserto. Você pensa que ele não estava? Ele estava. Quem foi que deu a ideia de construir um bezerro de ouro? Você acha que foi assim do nada? Gente, ele estava lá agindo por trás de tudo aquilo. Ele estava lá incitando Corá, Datã e Abirão a se rebelar e se levantar contra Moisés. Ele estava lá incitando pessoas. Qual era a ordem? Olha, Deus vai mandar um maná todo dia. Não guardem. Só peguem o maná para vocês consumirem naquele dia. Teve pessoas que guardou. Foi o que aconteceu? Apodreceu, empestou o arraial todo. Ficou podre o arraial. Porque é isso que acontece quando há desobediência. Apodrece. Então, Satanás, ele trabalha dessa forma disfarçada, sorrateira, e ele vai gerando de uma forma que a gente não consegue, às vezes, perceber esse tipo de incredulidade. Porque de uma coisa a outra, se Satanás não conseguir te manter no Egito, ele vai fazer de tudo para o Egito não sair de você. Essa foi a estratégia dele. Ele fez de tudo para o povo não sair do Egito. Deus tirou o povo do Egito e ele fez de tudo para o Egito não sair de dentro do povo. Então, se ele não conseguir te levar para o mundo, ele vai tentar de todas as formas colocar o mundo dentro de você. Por isso, a palavra diz: se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração como fez os israelitas no deserto.
não façam a mesma coisa. É interessante que vocês perceberam a expressão. Deixa eu ler aqui para vocês entenderem. Olha a expressão que é usada. Não endureçam o coração como na rebelião durante a provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Vocês entenderam aí? Aqui não é o escritor aos Hebreus que está falando, é Deus quem está falando. Me tentaram. O povo no deserto me tentaram por meio da rebelião, por meio da incredulidade dos corações deles. Isso gerou o quê, pastor? Isso gerava aqueles conflitos lá. Mas eu estou enjoado de comer maná. Tem carne não? Eu estou enjoado disso. Não tem isso não. Tu nos trouxe aqui para nos matar de sede? Aqui não tem água potável. Melhor ter ficado no Egito mesmo. Pelo menos lá tinha onde a gente dormia, a gente tinha merenda, a gente tinha o almoço, a gente tinha água potável. Gente, Deus tira um povo da escravidão, coloca eles numa liberdade e eles preferem a escravidão só por causa da comida e da bebida. Quem está entendendo? O nosso inimigo, ele sempre trabalha nesse pensamento. Eu não posso não, pastor, porque se eu fizer isso eu vou morrer de fome. Eu não posso não, porque aí não vai dar certo aqui, não vai dar certo ali. Pastor, não está dando certo. Quanto mais eu oro, mais levante eu estou vendo. Quanto mais eu vou para a igreja, mais situação difícil eu estou vendo aqui em casa. Essa é a visão que Satanás quer que nós venhamos ter. Por isso que a Bíblia diz, andem por fé. Porque qual é a visão de quem tem fé? Está tudo dando errado? Tá. Mas eu vou continuar fazendo certo. Esses dias eu ouvi uma frase num filme. Entre muitas coisas que eu ouvi, eu já disse que eu assisto diferente de todo mundo. Eu vejo o que ninguém vê. Pode ter certeza disso. Não estou me gloriando não, mas eu vejo o que ninguém vê. E no diálogo entre duas pessoas nesse filme, uma pessoa chegou para esse homem no filme, e o filme, quem acompanha, ele tem uma vida destruída. Ele perdeu num campeonato de karatê, do Karate Kid de lá, e aí 30 anos depois teve filho, o filho dele é complicado, e ele faz tudo errado, continua fazendo tudo errado. E uma pessoa de 30 anos atrás que ele tinha conhecido, conversando com ele, ele chega para essa pessoa e em meio à conversa ele diz assim, olha, eu tenho tentado fazer tudo certo, mas tudo tem dado errado. E aquele japonês olha para ele e diz assim, olha, fazer o certo não é porque nós não devemos fazer o que é certo, porque tudo vai dar certo. Nós temos que fazer o que é certo porque é o certo. Então, essa visão é a visão que Deus quer que o seu povo tenha. Eu não vou servir a Deus porque Deus vai me abençoar. Não, eu vou servir a Deus porque Ele é digno disso. Eu não vou ser um ofertante, um dizimista, porque eu tenho que dar. Não, eu faço isso porque eu tenho que fazer, eu faço isso com prazer, eu faço isso com alegria. Como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer, se você dá, irmão, se você vai dar, então dê com alegria de coração. Não dê porque eu vou ter que dar, porque não.
tem que dar com alegria. Esse é o mesmo sentido, irmão. Tudo pode estar dando errado, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo certo. E se eu estou fazendo certo, haverá o dia da colheita em que Deus irá abençoar. Isso é andar por fé. Agora, quando não ouve a voz de Deus e ouve a voz do diabo, aí fica, não sei, tem isso aqui, tem aquilo ali, tem aquilo outro, tem que comprar isso, aquilo, esse mês não vai dar, esse mês não dá. Sabe o que é isso aí? É a voz do diabo. Por isso que o escritor diz assim, irmãos, quando ouvirem a voz de Deus, não endureça. Deus chega e diz assim, olha, é para dar. Aí a pessoa diz, mas não vai dar não, porque tem aquilo ali para mim comprar, tem aquilo ali para mim fazer. Tem isso, o menino adoeceu. Que fé é essa? Estão agindo igual o povo no deserto. Não estão conseguindo lidar com a liberdade que tem. Não consegue lidar com a liberdade. O ser humano, o homem, as pessoas têm dificuldade de ser livre. Ela só tem prazer quando ela é escrava de alguma coisa. Quando é subjugada por alguma coisa. Ela só faz se tiver alguma coisa ali em jogo para poder ela fazer. Ela não consegue fazer o bem sem esperar nada em troca. Ela faz, mas esperando algo em troca. E esse é um sentimento que não agrada a Deus. E é a partir daí que começa a ser desenvolvida a incredulidade, quando não ouvimos a voz de Deus. E o que é que Deus tem falado, pastor? Deus tem falado muito nesses últimos dias. Quanto Deus tem falado aqui neste altar. Quanto Deus tem falado aqui neste lugar. E o que temos feito com o que Deus falou? Mas nós queremos bênção, nós queremos saúde, nós queremos bem-estar, nós queremos uma família estruturada. Como é que nós vamos ter as bênçãos de Deus se não ouvirmos a voz do Senhor? E atentar para ela, porque o sentido, a questão não é ouvir. Ouvir a voz de Deus não é tudo. Você acha que ouvir a voz de Deus é tudo? Eu ouvi a voz de Deus. Meu Deus, eu ouvi, irmão, a voz de Deus. Deus falou comigo ontem na madrugada. Aleluia, glória, Deus falou comigo. Amém. Mas agora, tu vai atender o que Deus falou contigo? Esse é o grande detalhe. A questão não é Deus falar, a questão é fazer o que Deus falou. Não é falar. Falar, ele fala toda hora. Sim ou não? Ele fala, está falando aí. Ele está falando aqui. Ele fala com você todos os dias. Ele fala conosco todos os dias. Mas o que é que acontece? Nós preferimos não atender. É o que o escritor diz. Quando vocês ouvirem, não endureça. Ouvir a voz de Deus, nós ouvimos. Acontece que o coração é endurecido. A incredulidade, ela toma o espaço. E aí, ficamos que nem o povo no deserto. É o povo de Deus. Deus tirou do Egito, Deus está fazendo grandes coisas, mas a bênção não chega. Porque essa é a questão lá de Deuteronômio 28, e em outras partes também Deus vai falar. Se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Andem em obediência. Façam assim, façam desse jeito, desse modo. Só que, quando Deus dizia, olha, façam assim, façam desse modo, façam desse jeito, aí é onde estava o problema para eles. Porque eles não queriam fazer daquele jeito. Eles não queriam fazer desse modo. Deus, eu vou fazer do meu modo. Deus, eu vou fazer do meu jeito. É o que nós estamos vendo hoje no meio do povo de Deus. A mesma cilada que o inimigo armou para o povo no deserto, ela está aí armada até o dia de hoje. E muitos estão caindo na sua malha. Deus, eu vou fazer assim, desse jeito aqui,
dá certo, porque eu só sei fazer desse jeito. Não, nós temos que ser como Noé, como Abraão. Constrói uma arca, Noé. Madeira assim, comprimento assim, altura, largura, desse jeito. Você vai armar, você vai fazer um compartimento, você vai separar esse compartimento, você vai vedar com pisto por fora e por dentro, você vai fazer de tal madeira. Ah, Deus, essa madeira é muito dura de cortar, não dá para ser uma mais molinha, não. Bota um pinho é bem molinho de cortar, no instante eu corto. Não, o que Deus disse para fazer, tem que fazer. Embora seja mais duro ou mais difícil, enfim, tem que fazer. É do jeito que Deus disse. Moisés, faz o tabernáculo. E eu quero assim. As roupas assim, a cor é assim, a costura é assim, os alfinetes, a cabecinha dos alfinetes é assim, as pedras dessa cor, fica nessa ordem, é desse jeito, santo do santo aqui, o véu fica aqui, as cortinas para cá, as cores são essas, vermelha, vinho, azul, bota para cá, a bandeja aqui do sacrifício, tu coloca à direita, e ele foi dizendo como é que queria, e os irmãos foram fazendo, Moisés e os demais foram fazendo como o Senhor quer. Esse é o segredo. É fazer como o Senhor quer. É ouvir a voz e fazer como o Senhor quer. Amém? Aí ele vai dizer, por isso fiquei irado. Quem ficou irado aqui não foi o escritor. Quem ficou irado foi Deus. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração. E disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Olha o que é que Deus está dizendo aqui. Aquela geração não reconheceu os meus caminhos. Seus corações, o coração daquelas pessoas, sempre estavam se desviando de mim, dizendo o Senhor. E isso manteve Deus 40 anos irado. E ele vai dizer, assim jurei na minha ira, esse povo não entrarão na minha terra, no meu descanso, melhor dizendo. Esse povo não entrarão no meu descanso. Essa geração aqui, ela não vai entrar no meu descanso. Bom, quando Deus falou isso, tem dois sentidos, o físico e o espiritual. Para os descendentes de Abraão, como a areia da praia, eles herdariam a Canaã. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Para a descendência de Abraão, que Deus disse que seria como a areia da praia, ela herdaria Canaã. Mas para os descendentes, que Deus disse, assim serão como as estrelas do céu, esses herdarão o céu. Porque são descendência do descendente, e não simplesmente descendência de Abraão. Quem está entendendo? Há duas descendências, há uma física e uma eterna. Deus coloca duas. A física que herdaria a terra, a Canaã, que na verdade é uma mensagem de Deus para aqueles que vão herdar a eterna. Tua descendência como a areia da praia, humanos. Tua descendência como estrelas do céu, salvos, corpos incorruptíveis. Pessoas que vão herdar os céus, não a terra. Quem entendeu? Então o escritor ele continua dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Olha a advertência que ele faz aqui. Cuidado, irmãos, porque ele está trazendo um exemplo. A advertência aqui é contra o quê? A incredulidade. Cuidado, irmãos. Olhem o exemplo do povo de Deus lá atrás, para que vocês não caiam no mesmo erro deles. Olha o que eles fizeram e aonde eles chegaram. Onde eles chegaram? Na cova, no buraco. Os que saíram do Egito, eles chegaram na cova.
Eles não chegaram na terra que mana leite e mel. Eles foram à cova. Todos ficaram no deserto. Caíram lá. 40 anos rodando. E lá mesmo eles ficaram. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus é perverso? Não. Não. A incredulidade de seus corações, a dureza dos seus corações, ao ouvirem a voz de Deus e não se submeter a ela, fez com que eles fossem para a tumba. Por isso o escritor diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, nenhum de vocês, tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Se a fé me aproxima de Deus, a incredulidade faz o quê? O inverso. Se a fé me aproxima de Deus, a incredulidade faz o inverso. Então, como é que Satanás vai trabalhar na nossa vida? Ele vai trabalhar de todas as formas, tentando o quê? Gerar o quê? Fé ou incredulidade? Incredulidade. Quem trabalha na nossa vida para gerar fé é o Espírito Santo de Deus. É Ele. Por isso que a Bíblia diz: busquem o Espírito Santo, não entristeçam o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, para que a fé venha a ser aumentada, para que vocês andem por meio da fé, avivados, cheios de Deus, porque o inimigo fará o inverso disso. E como eu já disse e vou repetir, às vezes a intenção dele não é tirar, porque Satanás, para Satanás, eu estar no mundo morto ou estar na igreja morto, tem alguma diferença? Não tem diferença. O morto não importa onde ele está morto. Ele pode estar morto em cima de uma tábua ou pode estar morto dentro de um caixão de ouro, como foi o Michael Jackson. Tem alguma diferença? Para ele, não tem diferença nenhuma. Tem diferença para os vivos. Nossa, um caixão todo de ouro. Mas para o morto, já está morto. Então, você acha que o inimigo ele não tem esse entendimento? Para que eu tirar ele da igreja se eu posso matar ele na igreja? O importante é estar morto. Não interessa onde ele está. O que importa é estar morto. O objetivo é matar. Então, se o objetivo é matar, não importa onde esteja morto, ou fora, ou dentro, ou em cima, ou embaixo, não importa, está morto, acabou-se. Está morto. Então, cuidado, para que essa incredulidade não venha afastar você do Deus vivo. Deus vivo. Não é afastar da igreja. Não é afastar dos irmãos. É afastar de Deus. De Deus. Eu não estou aqui dizendo que os desengrejados é de Deus. O que importa é a minha vida com Deus. Eu não preciso de igreja. Quem não precisa de pastor, então não é ovelha. Só é ovelha quem necessita de pastor. Ovelha só é ovelha porque tem pastor. Se não tem pastor, então não é ovelha. Pode ser bode, cabrita, alguma coisa. Mas ovelha não é. E aí nós vamos já terminar. Ele diz: olha, que a incredulidade não tire vocês, não afaste vocês do Deus vivo. Todavia, presta atenção, todavia, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Encorajem-nos uns aos outros todos os dias. Escute isso. Encorajem-nos uns aos outros todos os dias. Nesse tempo, hoje, agora. Encoraje uns aos outros.
para que eles não venham serem conduzidos pela incredulidade, pela desobediência. Encorajem uns aos outros, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sejam endurecidos pelo engano do pecado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Não é só a idolatria. Às vezes as pessoas têm essa visão, né, de pecar contra Deus é a idolatria, é o adultério, a prostituição, uma série de umas coisas aí. Mas a questão é que a questão não era o bezerro de ouro em si. Deus não se irou e Moisés não se irou porque viu um bezerro. É porque o bezerro representava o coração deles. Não é simplesmente a questão do que eu fiz ou o que eu faço ou o que você faz. A questão é que o que eu fiz revela o meu coração. E o que está no meu coração é que tem que ser tratado. Não adianta só eu tirar o bezerro de ouro no meio do povo, porque o coração deles tem um bezerro de ouro dentro deles. Então não adianta só tirar o bezerro. A questão não é o bezerro, a questão é o coração. O que nós estamos falando aqui é de interior. O que o escritor aos Hebreus está falando é de interior. Porque a incredulidade está no meu interior, assim como o crer também está no meu interior. Aquele que crê, for batizado, será salvo, disse Jesus. É para quem crê. As coisas de Deus é para quem crê. Não é simplesmente para quem ouviu a sua voz, ou simplesmente porque acredita. Não, a Bíblia diz é para quem crê. E o crer não está só simplesmente em dizer eu creio. O crer está ligado a uma questão de ações, de atos, de atitude e comportamento. Todas essas palavras que a gente vê na Bíblia, não é simplesmente uma expressão que define, é a minha vida que define. Não é a minha expressão, eu creio, Senhor. Não, não é isso que vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida é quando esse crer está realmente no meu coração, no meu peito, e me conduz à mudança, e me conduz a práticas, e me conduz a ter uma vida diferente. Isso é que vai definir se eu creio ou não. Não é simplesmente eu verbalizar. Quando a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ela não está verbalizando, ela está apontando para o Calvário, como disse o diácono Edson aqui. A maior prova de amor está ali. Deus provou o seu amor, não é de boca, não é de palavras, é de ações. Ele foi morto lá. Então não adianta só verbalizar, são as ações. É melhor ficar calado e fazer do que falar muito e não fazer nada. Sim ou não? É melhor crer de verdade nas ações, na prática, do que abrir a boca e dizer que crê e não crê em nada. Não faz nada, porque as ações, elas definem isso. Jesus disse que os frutos, pelos frutos, pelas obras, se conhece as pessoas. Então é muito bonito, muitas vezes eu dizer assim, Deus, como eu te amo. As minhas ações estão dizendo isso? O meu comportamento está dizendo isso? Porque o que vale é o meu comportamento. O que vale são minhas ações. Não é o que eu digo. Não adianta eu chegar no meio da rua com a caixa de som e o microfone e pregar dizendo que Jesus é o Salvador, é o libertador, e as pessoas olham para mim e não veem isso. Você acha que isso vai adiantar? Quando a Bíblia diz que o povo da época de Jesus dizia assim, olha, ele fala,
Diferente dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei. Ele aí fala com autoridade, né? Por que eles definiu? Por que eles conseguiam ver a diferença? Porque os fariseus falavam e não faziam. Jesus falava e fazia. Por isso que o povo conseguiu discernir entre ele e os doutores da lei. Por isso que eles conseguiram, porque ele é diferente, ele faz. O que a sua palavra é verdade. Por que é verdade? Porque ele fala. Tudo que ele fala aí, nós olhamos para ele e a gente vê no dia a dia ele fazer. Os fariseus não. Os fariseus, eles mandam a gente fazer uma série de coisas, mas eles mesmos não fazem. Eles mandam a gente amar e eles nem amam. Manda a gente perdoar, mas eles não perdoam. Eles ensinam muita coisa, mas eles não fazem nada. Agora esse aqui não, esse daqui faz. A mensagem dele é explícita em suas ações, nas suas obras. Não é na sua boca. Amém, pessoal? Aleluia. Então vamos lá. Então, quando ele diz engano do pecado, ele está se referindo a essas coisinhas pouquinhas. Essas coisinhas que a gente não consegue discernir, né? Porque a gente acha que não tem valor nenhum. Um exemplo, vou citar exemplos. Vou para reunião não. Já sei o que é que o pastor vai falar. Vou não. Hoje, não. O pastor disse, vixe, mas eu não vou não. O pastor quer, mas não. Por isso, por aquilo. Quando ele está falando de pecado, ele não está falando do adultério, ele está falando disso. Dessas coisinhas que o povo de Deus fica pensando, que nada mais é do que seta maligna do inferno, aí vai por esses pensamentos, porque acha normal. Cuidado com o que você acha normal. Cuidado com o que você acha que não tem nada a ver. Às vezes não. As coisas pequenas, elas são mais importantes do que as grandes. Por quê, pastor? Porque tudo que é grande hoje começou pequeno. Nada começa grande, tudo começa pequeno. Uma montanha não derruba você, mas uma pedra pequena derruba. Você não topa numa montanha, você topa? Mas numa pedrinha você topa. Pode tacar a cara no chão, não é verdade? Quando ele está falando desses detalhes. Isso é coisa do pastor. Continua pensando que é coisa do pastor e continua sendo rebelde contra o Senhor. Aí vamos ver aí onde você vai chegar. Para a gente terminar, ele vai novamente falar aqui. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Assim, como eu vou combater a incredulidade? Ele está dizendo aqui. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Participantes em quê, pastor? Jesus morreu e ressuscitou? Sim ou não? Sim. Quando eu morrer, no soar da trombeta eu vou ressuscitar também. Assim como Jesus veio e foi para o céu, um dia também nós vamos. Nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos herdeiros com Ele. Nós somos herdeiros com Ele. Não é Jesus vai herdar tudo e nós vamos herdar algumas coisas. Não, a Bíblia diz que seremos herdeiros na totalidade do que Deus disponibilizou. Então,
se revestir de Cristo. Mas como é que isso acontece, pastor? Aí tem um detalhe aqui, ó. Desde que... Como é que isso acontece? Desde que... Deixa eu botar aqui a... Desde que, de fato... Escute isso, irmão. Desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Você está aqui há quanto tempo? Qual foi o dia que você creu e se entregou a Deus? Pois assim como foi no começo, tem que ser até o fim. Desde que nos apeguemos com confiança ao que nós cremos desde o princípio. Pode tudo estar dando errado. E por que agora eu estou pensando diferente? Porque no começo eu não pensava. Por que no começo a gente tinha disposição para tudo? Não faltava culto, tinha prazer na leitura, na oração. Tudo que se tratava de Deus era um prazer muito grande. E por que agora não temos tido tanto prazer? Por que agora temos tanta dificuldade? Por que agora há tanto empecilho para mim ser participante das coisas de Deus? Por que isso agora? Não, a confiança não é mais a mesma. O Espírito não é mais o mesmo. O que está acontecendo que nós não temos mais a mesma confiança, a mesma disposição? Pastor, estamos mais velhos. Será que é isso? Ou é a incredulidade que tem envenenado a nossa alma e agora tudo nós questionamos? E no princípio nós não questionávamos. Pastor dizia, amanhã, 6 horas da manhã, oração. Todo mundo estava na oração. E agora, 8 horas a oração. E mal vem pessoas. Será que é porque estamos velhos? Ou a fé está definhando e a incredulidade está aumentando? O que é que está acontecendo conosco? Que nós não temos conseguido ser a mesma pessoa. No mínimo. Porque na verdade a mesma pessoa nesse sentido de crer. Mas no sentido de ser transformado, claro que nós temos que ser uma outra pessoa. Então... isso quer dizer que Deus tirou um povo do Egito para levar a uma terra, e esse povo não herdou essa terra. A culpa foi de Deus? Não, a culpa foi deles, que deram ouvido à incredulidade. E olhe que os sinais de Deus estavam todos os dias diante deles. Se eu não entrar no céu, a culpa é de Deus? Se eu for para o inferno, a culpa é de Deus? Não, a culpa é minha, porque eu não permaneci firme no crer até o fim. Eu deixei a incredulidade tomar conta do meu coração. E do meio para o fim, eu ouvi a voz de Deus, mas não estou mais atentando como no começo eu ouvi e fui. Como no começo eu ouvia e atendia. Mas agora eu estou ouvindo e não estou mais atendendo. No começo o povo atendeu a voz de Deus. Olha, Deus disse... matem o cabrito, assem ele, depois reúna a família de vocês, essa é a Páscoa, vamos celebrar a Páscoa, e aí vocês comem as vísceras, porque nós vamos sair dessa terra, Deus vai tirar nós do Egito, nós vamos para a terra que emana leite e mel, e o povo atendeu, o povo fez, e Deus tirou, mas quando chegou no deserto, Deus continuou falando, mas o povo não atendia. Esse é o detalhe, irmão, é atender. Quando ele diz... nós temos que permanecer na mesma confiança. Se eu atendi a voz de Deus há 10 anos atrás, por que hoje eu tenho dificuldade de atender? Por que antes eu atendia com tanta facilidade e agora eu não consigo mais? Será que Deus tirou de mim o Espírito? Aí ele vai dizer... se hoje ouvires a voz, novamente ele vai dizer, não endureça o coração como na rebelião. Presta atenção aqui. Quem foram os que ouviram?
e se rebelaram. Ele vai fazer aqui algumas perguntas. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Primeira, ele vai responder: não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Na verdade é outra pergunta, com uma resposta. Contra quem Deus esteve irado? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Ele vai concluir dizendo: vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. E aí no capítulo 4 ele vai continuar falando a respeito do descanso, da eternidade, do reino de Deus eterno. Se não permanecermos na fé e na obediência à voz de Deus, a incredulidade irá invadir os nossos corações, independentemente de onde estivermos, não chegaremos lá. Porque se para mim ir para o céu eu tenho que crer, para ir para o inferno é o inverso, é eu ser incrédulo. Pastor, quem é incrédulo? É as pessoas lá fora? Não, incrédulo é aquele que ouve, que entende, que sabe, mas não obedece, reluta. Esse é o incrédulo. As pessoas que estão aí fora, a incredulidade deles é porque eles não conhecem. A nossa incredulidade é porque nós conhecemos. E a incredulidade dos que não conhecem para os que conhecem, a nossa incredulidade é pior do que a deles. Por isso que o maior exemplo de incredulidade na Bíblia foi o povo de Deus. Que vergonha. Porque eles ouviram, viram, entenderam, mas resistiram. Esse é o veneno mortal. É aí onde está o problema. Amém? Preste atenção nessa palavra. Eu falei isso aqui algumas vezes. Eu tenho medo. Entre aspas, eu tenho medo, concernente a esta obra. Sabe qual é o meu medo? De ver tanto Deus falar, de ver tanto Deus fazer, e não ver nessas cadeiras a colheita do que Deus está falando e do que Deus está fazendo. Não ver nas cadeiras o progresso do que Deus está falando e do que Deus está fazendo. Porque sabe por que me entristece? Muitas vezes eu choro por isso. Porque eu conheço o Deus da Bíblia. E enquanto Ele está trazendo consequências sobre mim, sobre você, por conta dessa incredulidade, dessa resistência, nós ainda vamos conseguir se reunir neste lugar. Semana passada, precisamente dia 31, acho que foi dia 31, eu fui lá para a casa de recuperação, dia 31, né? Dia 30, eu fui para uma casa de recuperação aqui na Sabiaguaba. Era para uns 30 homens lá, tudo ex-drogados, negócio de facções, essas coisas. Eu e o pastor Júnior, da MGA, a gente foi levar uma sopa lá, uns pães para eles lá, que eles estão jogados lá, estão esquecidos. A pessoa que era responsável por eles abandonou eles praticamente lá, e eles estão desprovidos de muita coisa.
E a gente foi lá. Pastor Júnior toda quarta pega uns tonéis de sopa lá no Senac. E ele leva para lá, tem uma abençoada aqui que tem uma padaria que dá uns pães, e eles levam, é a refeição deles, é o jantar deles dia de quarta. Então você chega ali, irmãos, é impressionante a sede e a fome, não pela sopa, não pelo pão, mas pela palavra. Porque o pastor Júnior, ele, pastor, para você ver, ele chega lá, tira a sopa, até aqui a sopa, irmão, eles tiram do carro, levam lá para dentro, o pastor Júnior diz assim, amém, pessoal, Deus abençoe aí, irmãos, eles suplicam, pastor, o senhor não vai dar nenhuma palavra, não? O senhor não vai dar nenhuma palavra hoje, não, pastor? Pastor, dê uma palavra aí. Então, quando eu vi aqueles homens com aquele olho arregalado, dizendo, pastor, dá uma palavra, prega para nós, dá uma palavra para nós hoje. Irmãos, quando o pastor Júnior deu uma palavra, eu também dei uma palavra, nós fizemos uma oração, e 3 lá entregaram a vida a Jesus. Aí no carro, eu vinha pensando com o pastor Júnior. É interessante. Lá na igreja, Deus fala. Já vi pessoas dizendo, o meu pastor é uma bênção, meu pastor, palavra maravilhosa, prega a Bíblia, é de Deus. Então, o que eu entendi é que enquanto aqui está esborrotando, lá está faltando. E sabe o que é que veio na minha mente? O que eu já falei aqui já 2 vezes, no começo, no 2º ano, e eu estou falando hoje de novo. Sabe qual é o meu medo? É exatamente esse. De que Deus feche essa porta e me leve para outro lugar. Ou para outra obra, ou me leve para o mundo dos mortos. E aí eu não sei se vai haver outro pastor Clécio aqui. Eu não estou aqui querendo amedrontar os irmãos, mas é algo que está no meu coração já desde do primeiro ano. Quando completou o primeiro ano que entrou no 2º, isso está no meu coração, sempre vem no meu coração. E quando eu olho para a igreja e vejo ela não respondendo à voz de Deus, como Deus quer que ela responda, sempre vem isso no meu coração. Se isso não mudar, eu vou te tirar. E aí eles vão lembrar. Aí talvez eles valorizem aquilo que eles têm. E nesse dia 30 que eu fui ali, Deus novamente falou isso. Os irmãos lá têm tanta coisa, né? Mas não valorizam. Estar em um culto é apenas estar em mais um culto, ou seja, estar ou não estar, não importa. Estar ou não estar, não importa, né? Mas para eles aqui importa. Se tu estivesse aqui todo dia pregando, eles estavam contigo. Se tu estivesse todo dia aqui de manhã, 6 horas da manhã, para orar com eles, eles estavam todos aqui para orar. Foi isso que eu aprendi quarta-feira, quando Deus me levou ali naquela casa de recuperação. Deus só fortaleceu mais esse entendimento. Porque foi isso que aconteceu com Israel. Foi tirado deles o que eles tinham. Assim como Sodoma e Gomorra e outros povos, Deus destruiu, gente, o povo de Israel. Só sobrou o povo da tribo de Judá. Porque Jesus teria que vir ao mundo e a promessa é que ele viria de lá. Porque os outros, os filhos de Jacó, eles foram como é o nome? Fala aí, alto. Amaldiçoados por conta dos seus comportamentos. Qual era o filho mais velho de Jacó?
Era Rubens, né? Não era Rubens? Eu acho que era Rubens. Então, se Rubens não tivesse deitado com uma das mulheres de seu pai, então Jesus não teria sido chamado Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus teria sido Jesus, o filho de Rubem. Mas ele perdeu a primogenitura, porque deitou com uma das mulheres de seu pai. E os outros também perderam por seus comportamentos. E aí, a primogenitura veio caindo do primeiro, segundo, terceiro. Quando chegou em Judá, Jacó abençoou e disse: de ti virá o Salvador, de ti virá o descendente que Deus prometeu. Porque tu és como um leão à espreita. Tu é como um leão, tu é como uma leoa, que depois que caça, dá para os seus filhos e para o seu marido se alimentar. Tu é um leão. Por isso que Jesus é definido como o leão da tribo de Judá, porque a tribo de Judá, a bandeira era um leão. Porque Jacó, a bênção de Deus através da vida de Jacó, que deveria ser para o seu filho primogênito lá, o Rubens, foi para Judá. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com a incredulidade. Valorize o que é de Deus. Esaú perdeu a primogenitura, porque para ele valeu mais um prato de comida do que a primogenitura. Cuidado com as propostas que estão vindo aí diante de você. Ah, mas eu estou com fome, para mim não importa a primogenitura agora. Eu prefiro um prato de comida, porque do que adianta uma primogenitura se eu vou morrer? Você já viu quem tem promessa morrer? Jacó poderia não ter dado o prato de lentilha. Deus tinha mandado um anjo naquela hora para alimentar Esaú, mas ele tinha continuado com a sua primogenitura e seria abençoado pelo seu pai. Mas a incredulidade fez ele olhar para o seu estômago. Eu estou com fome, eu quero a comida, não quero primogenitura. E esse é o pensamento de muitos hoje. Eu não quero a presença, eu não quero o poder. Pastor, eu nunca disse isso. Eu estou falando de ações, as nossas ações dizem isso. Nossos comportamentos dizem isso. É isso que eu estou dizendo. Quando eu não busco, quando eu não me aproximo de Deus, me esforço, quando eu rejeito, quando eu não valorizo aquilo que é de Deus. Para mim tanto faz, tá ou não tá. Para mim tanto faz, dá ou não dá, abençoar, para mim tanto faz. Isso é incredulidade. E a incredulidade não leva para o céu, leva para o inferno. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.